Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite deste sábado, pra gente comentar a rodada, né? Mas principalmente olhar para a partida de amanhã do Santos contra o Ceará. Jogo importante, 8h30 da noite, 20 horas e 30 minutos, amanhã em Fortaleza. Jogo esse que vai ser transmitido ao vivo pelo canal Prime, tá? Não tem nada de cabo no Sport TV nem Premiere, é só no Prime. Não se esqueça, tá bom? E o Santos vai ter um desfalque para esse jogo, garantido em função de uma lesão do Mike no treino da manhã deste sábado, antes do embarque do Santos para o Ceará. Enfim, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a rodada, como eu disse também para vocês, o Atlético perdeu, nossa senhora, hein? E a gente querendo que o Santos contratasse o Sampaoli, o time do Sampaoli, o Atlético Mineiro, não joga nada, absolutamente nada. O futebol do Atlético é vergonhoso, vergonhoso. Tá bem que nós pegamos o Vojvoda. Eu falei para vocês, gosto do Sampaoli? Sim, sem dúvida. Mas que o Vojvoda era melhor, até brincava na época, né? Dizia, brincava não, até afirmava, né? Olha, para lidar com o Neymar, é muito melhor você ter um técnico como o Vojvoda do que o Sampaoli. Sem contar que o Vojvoda, neste momento, me parece mais treinador também do que o Sampaoli. Mas, pessoal, não se esquece não, hein? Se inscreve no canal, dê um like, ative o sininho, hypa esse vídeo, vocês sabem que eu preciso disso tudo. Correto? Conto com vocês. E outra coisa, gente, o Santos pode acabar essa rodada na 13ª colocação, hein? Dependendo de uma combinação de resultados. E eu vou analisar isso com vocês, mas antes eu queria falar com vocês da Golcase, velho, desse mês de outubro, tudo em até 3 vezes sem juros no cartão. 3 vezes sem juros no cartão, desde que sua compra ultrapasse o valor de R$190. Tudo em até 3 vezes sem juros no cartão, repito, desde que sua compra ultrapasse a R$190. Por exemplo, se você usar o meu cupom, sempre é importante isso, usar o meu cupom, tá? As garrafas térmicas Fresh, essa daqui, vocês conhecem bem ela? É maravilhosa, 950 ml. Essas garrafas aqui, junto com a base de silicone, estão saindo a partir de R$ 161,50 com o meu cupom. Antes estava custando R$ 169,90. Vejam que teve um decréscimo desse mês, mas precisa usar o meu cupom. Outra coisa, gente, as capinhas. Compra uma, leva 2. Cada uma sai por menos de R$ 25. Outra coisa, garrafa Urban. Vocês lembram dela? Garrafa Urban está saindo por menos de R$ 100. Menos de R$ 100. Tem mais ainda. Copo Vibe. O Copo Vibe, na época de, lamentavelmente, adulteração de bebida, né? Se tomar cerveja é mais bem-vindo do que nunca. E o copo é térmico, vocês estão vendo aqui, tá? Copo Vibe por menos de R$ 120, tá bom? Gente, então é o seguinte, o Mike sentiu desconforto no treino da manhã deste sábado. Sentiu desconforto. E por conta disso, o Igor Vinícius vai jogar como titular. Essa informação foi dada pela Gabriela Brino, minha amiga, e ela deu essa informação em primeira mão. Deu essa informação em primeira mão. Ele se machucou e o Igor Vinícius vai entrar no lugar dele. Qual é o detalhe? O detalhe é o seguinte, o Santos está indo sem lateral direito para lá. Por quê? Porque o Sherman jogou na tarde desse sábado pelo Paulista Sub-20 contra o São Bernardo na Vila Belmiro. Foi o primeiro jogo. O segundo jogo vai ser na sexta-feira que vem, em São Bernardo do Campo. O Santos fez 4-1. Está com um pé na semifinal. Convenhamos, está com um pé na semifinal. Ótimo resultado, até porque durante a fase de classificação, o São Bernardo acabou em primeiro lugar, o Santos acabou em quarto. E o Santos agora enfiou 4-1, jogou bem, destaque para o Sherman, para o Vinícius Lira. Esse para mim é um baita lateral. E também para o Enzo Boer, um atacante que tinha sido dispensado pelo São Paulo, foi para o Santos e o Santos acabou acolhendo o menino e ele está jogando bem. Canhoto, joga aberto pelo lado direito, muito bom jogador. Fez o primeiro gol muito lindo. O gol do Sherman também foi lindo demais. Mas enfim, voltando ao que a gente estava falando. O Santos, então, vai ter o Igor Vinícius como titular. Se ele se lesionar, a única alteração, a possibilidade é jogar o Escobar para a lateral direita e o Souza na lateral esquerda. Até porque o Souza pode ser o titular.
tá? É dúvida que o Vojvoda tem, assim como ele não sabe se conta com Duarte ou com Frias na zaga. Agora, o Duarte pode também jogar de lateral direito. No começo da carreira, ele até disse isso em entrevista, na apresentação dele, ele jogava como lateral direito. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa com o Igor Vinícius durante o jogo, então o técnico Vojvoda vai ter duas possibilidades: pegar o Escobar e colocar na posição, ou deslocar o Duarte para a lateral direita. Entendeu? Porque, repito, o Santos está indo sem lateral, porque em função da emergência, da contusão do Mike, já estava tudo armado, tinha toda a relação dos jogadores que iam viajar, e o Sherman ia jogar no Sub-20, então eles acharam por bem não mexer no jogador. Então, muito provavelmente, o Santos para amanhã deve ser Brazão, Igor Vinícius, Duarte ou Frias, Luan Pérez e Souza ou Escobar, tá? Meio campo, Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Guilherme. E na frente, Roleiser e Lautaro Dias. Esse deve ser o time do Santos, tá bom? Importante, gente, o Ceará, se o Santos ganhar esse jogo, ele iguala o Ceará com 31 pontos. Iguala, fica com o mesmo número de pontos. Só que o Ceará tem um saldo de gols melhor que o Santos. O Santos tem um saldo de menos 10. Deixa eu conferir se é menos 10 mesmo. Pera lá. Eu sei que o Ceará tem um saldo de menos 1. Menos 1. E o Ceará, exatamente, menos 1. O Santos é um saldo de menos 10. Quer dizer, golear o Ceará, né? 5, para tomar a posição. O Santos não consegue fazer 5 gols nem em casa, nem na casa do adversário. Não faz. De jeito nenhum. Mas ele igualaria o Ceará, porque já é um bom negócio. Já iguala. Não vai ter mais o confronto direto, porque esse é o jogo do retorno. Agora, se ele vencer esse jogo também, ele passa. Vocês querem ver? Eu anotei aqui. Tá aqui. Como o Atlético, falei para vocês agora há pouco, o Atlético Mineiro, do São Paulo, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. O Atlético tomou de 3 do Fluminense no Maracanã. 3-0. 3-0. Se por um acaso o Santos vencer, então ele ultrapassa o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro está com 29 pontos, o Santos tem 28. Ele vencendo, ele vai a 31. Certo? Ele vai a 31, o Atlético fica com 29. Outra coisa, amanhã jogam Vasco e Vitória, no Rio de Janeiro. Vasco e Vitória amanhã, 4 horas da tarde, no Rio de Janeiro. Se o Vitória vencer o Vasco, o Vitória pula de 25 para 28. E o Vasco para nos 30. E o Santos vencendo, vai a 31. Então ele ultrapassa também o Vasco. Ou seja, o Santos pode terminar a rodada na 13ª colocação. Ou se ele golear o Ceará por 5 gols de diferença, ele acaba na 12ª colocação. Agora, se isso acontecer, ou seja, a vitória do Vitória sobre o Vasco, o primeiro time dentro da zona do rebaixamento vai ser o Atlético Mineiro com 29 pontos. Então, mesmo chegando à 12ª colocação, o Santos vai ficar a 2 pontos do Z4. Então, o que é melhor? Torcer para uma vitória do Vitória, ganhar uma posição, ou torcer para o empate e o Santos igualaria o Vasco pularia para 31, mas ficaria na frente do Santos porque tem um saldo de 0 e o Santos tem um saldo de menos 10, ou seja, ficaria na frente do Santos. O que é melhor? É complicado, né? É complicado. Mas, gente, é uma rodada que, se dependendo dos resultados, o Santos pode até acabar na 12ª colocação. Por que ele não pode acabar numa posição melhor ainda? Porque o Internacional bateu o Botafogo em Porto Alegre por 2-0. Se ele tivesse perdido, o Inter teria estacionado com 29 pontos. E a vitória do Santos colocaria o Santos, nesse caso, na 11ª colocação. Gente, toda a rodada tá assim. Vocês perceberam? Toda a rodada tá assim. Ah, se ganhar, olha, já deu certo, o time perdeu aqui, outro ganhou, mas é pouca coisa, não sei o quê. Se não acontecer amanhã isso, toda a rodada tem sido isso. Toda a rodada tem sido isso. Agora o Santos não consegue fazer a parte dele. Ele não consegue ganhar do Bragantino,
Ele não consegue ganhar ganhando fora de casa por 2-1. O Bragantino, hein? Estava ganhando por 2-1 do Bragantino fora de casa e não conseguiu vencer. O Bragantino, aliás, que empatou em Bragança Paulista hoje 0-0 com o Grêmio. Tá? Daqui a pouquinho vão jogar Mirassol e Corinthians. É bom a gente lembrar isso aí também. Mirassol e Corinthians. É um jogo que também interessa para o Santos. Porque o Corinthians tem 30 pontos. Se por um acaso o Corinthians perder esse jogo, ou mesmo empatar, se empatar é aquela história. O saldo do Corinthians é -6. O Santos é -10. Vai depender também da quantidade de gols marcados. Enfim, gente, é o que eu estava falando para vocês. Toda rodada tem sido assim. Não consegue segurar a vitória contra o Bragantino. Não consegue ganhar do time reserva do Grêmio jogando na Vila Belmiro. Então dá um horror. Mas de qualquer maneira, é bom a gente lembrar. Deixa eu pegar um pouquinho aqui minha Fresh, que ela é um espetáculo. Tá muito geladinho. Maravilhoso. E tendo aí no escuro do Santos fica mais saborosa ainda. Mas, gente, o fato é que o Santos, nesse momento, tem jogado melhor. O Santos não perde 5 jogos. Ok, 1 vitória e 4 empates. Mas não perde. Não perde. Ah, podia ter vencido, mas não perdeu, entendeu? Não perde. Quando você perde, é duro, o ambiente de trabalho fica difícil, fica complicado. Mas esse é um ponto extremamente positivo. Em relação ao Ceará, eu falei para vocês ontem, eu vou repetir agora, o Pedro Raul, centroavante, aquele cara do Corinthians, não marca há 8 jogos. Espero que o Santos não resolva a vida dele, né? Vem de uma derrota para o Vitória por 1-0. E como mandante, o Ceará tem a 14ª colocação. E um aproveitamento de 50%. 12 jogos com 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Mas vem, dos 2 últimos jogos, em casa, de uma derrota pro Juventude, hein? Pro Juventude, que está lá na zona do rebaixamento. E vem de um empate contra o Bahia. Entendeu? Não é nada boa a campanha recente do Ceará como mandante. Espero que o Santos tire proveito disso e ganhe o jogo, tá bom? Gente, então para resumir, jogo amanhã, 8h30 da noite, no Prime Video, tá? 8h30 da noite. O jogo vai ser arbitrado pelo Anderson Daronco, que um dia foi bom, hoje em dia não é mais. Não é mais. O cara do VAR é o Rafael Trate, do Paraná. Horrível. É um risco imenso para o jogo. Um risco imenso para o jogo, tá? O Ceará, portanto, tá aí com seu artilheiro num jejum danado, e o Santos não vai poder contar com o lateral direito Mike, que está lesionado, tá bom? Vamos repetir o Santos aí? O Santos deve ser, porque o Vojvoda tem 2 dúvidas. Brazão, Igor Vinícius, Duarte ou Frias, Luan Pérez e Escobar ou Souza. Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Guilherme, e lá na frente o Roleiser juntamente com o Lautaro Dias. Bom tempo, viajou com o time, tá? Ele que se recuperou, né, de uma lesão muscular. Isso é ótimo, é um jogador de qualidade, de ótimos atributos, e que, estando à disposição do técnico Vojvoda, o Santos ganha uma opção e tanto, tá bom? Pessoal, é isso aí. Se tiver alguma bomba, alguma coisa importante, eu volto aqui. Se não, amanhã, depois do jogo do Santos, tomara que com vitória a gente volta a se conversar, tá bom? Nos falamos.